Oi. Oi, tem alguém aí? Oi, quem Oi, é? pode entrar? Pode entrar. Olá, Oi, tudo bom? tudo bom e você? Tô ótimo, eu sou Igor Neri. Eu sou Charles Rodrigues. Queria te perguntar primeiro, o que te faz querer compartilhar os seus pensamentos, as suas ideias e posicionamentos? Acho que tudo, né? Acho que principalmente nesse momento que a gente está vivendo, está no meio de uma pandemia, tendo que ficar em casa, e muita coisa reverbera dentro da gente, muita coisa nos movimenta, e a gente não está conseguindo se movimentar direito, né? E eu digo fisicamente mesmo. E para mim estar aqui é muito fora da minha zona de conforto, sabe? Mas nesse momento de pandemia, que a gente tá há 4 meses dentro de casa, eu pelo menos estou, né? É, eu comecei a refletir sobre algumas coisas e eu percebi que, na verdade, eu sempre soube que eu sempre fui uma pessoa que tinha muito o que falar. Mas nesse momento eu percebi que fui calado, me calei e me mantive calado, sabe? Nesse momento eu olhei pra mim, me entendi, me reentendi, né, me recompreendi de uma forma que agora eu não tenho outra forma de dizer a não ser dizendo, de fato, sabe? Porque nós como artistas a gente acaba colocando, usando os nossos projetos, os nossos espetáculos como uma forma de botar essa fala pra fora, né? E escutar o que as outras pessoas, sabe? Me escutar, eu acho que isso também é muito importante, né? A gente se escutar. E, inclusive, o assunto de hoje é sobre escuta. E eu queria que você começasse a falar um pouco. Eu tento valorizar muito uma escuta ativa. E a gente entende como escuta ativa aquela comunicação que a gente que está dentro de um conceito de uma comunicação generosa, quando você se interessa pelo outro, né? Quando você, como é que eu posso dizer? Quando você está conversando, você está com atenção no que o outro está falando, não simplesmente está ouvindo, né? Essa escuta e essa audição, ela é uma linha muito tênue. Às vezes você está Sim, ouvindo, mas você não está absorvendo aquilo, você não está interessado naquilo. E é muito legal quando você se depara com alguém no meio de uma conversa que ele está interessado, que ele pergunta sobre o assunto, que ele fala, pô, mas e aí, me conta o que que rolou, mas como você está se sentindo com isso, né? É, obviamente isso enriquece muito a sua conversa, o seu contato com o outro e abre a sua percepção de forma muito mais sensorial, sabe? Você consegue entender melhor o outro, você consegue sentir, ou pelo menos chegar mais próximo do que o outro está tentando externalizar em forma de sentimento, de palavra. E isso salta de uma forma gigantesca, né? e isso é muito interessante, ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje, é que quando você se coloca nesse lugar de escuta, você é capaz de se colocar no lugar do próximo e de ter uma empatia, sabe? Se você não está disponível, não está aberto para escutar, você não vai ter empatia pelo próximo. E isso vai te, de certa forma, desumanizar, sabe? Eu acho que tira a humanidade da pessoa. Isso é muito sério. É uma coisa legal da gente falar também sobre essa escutativa, né, é da gente perceber mesmo, quando a gente está no meio de uma conversa, se a gente está realmente interessado naquele assunto ou se a gente só está ali cumprindo um protocolo de, estou numa conversa, né, então para não ficar aqui falando sozinho, eu vou ouvir também. Educado. É, e, e percebe se isso está em você ou se isso está só no assunto. Perceba se você está se envolvendo com esse assunto. Esse termo
bom para a gente perceber se a gente está se envolvendo, né? Aham. Se a gente não está tentando alguma coisa, sempre tem alguma coisa que tira a nossa atenção, né? Ou um celular, uma televisão, um filme, ou alguém, sei, uma panela, sabe? Eu acho que parte da gente também ser generoso quando, não sei, se alguém entra no quarto, na sala para falar alguma coisa, você indica para a pessoa, para ela não ficar ali falando à toa, sabe? É basicamente aguçar todos os sentidos, né? Botar eles aflorados para aquele momento, para aquela situação. E você Totalmente. usou uma palavra muito boa, que é generosidade. Você ser generoso com a pessoa naquele momento. Não importa se ela tá falando do quanto ela bebeu na noite passada, não importa se ela tá falando do problema de saúde que ela tem. Eu acho que você tem que dar esse momento para a pessoa, sabe? Ela tá falando porque ela quer ser escutada. Ela não tá Uhum. falando por falar, ela tá falando porque ela precisa botar isso para fora, compartilhar, trocar. Então, esteja disponível e generoso nesse momento. E é Uma outra óbvio coisa que a gente também está que falando, desculpa te cortar, isso de uma forma genérica, falando sobre qualquer conversa que você possa ter com algum conhecido ou não, mas isso é bom também a gente colocar numa visão um pouco menos micro, né, que é o diálogo de um para o outro, e a gente ir para uma visão mais macro, que é a nossa sociedade. Quantas vozes estão sendo silenciadas e o que que a gente está fazendo por isso, sabe? Quem a gente está ouvindo de fato? Será que tanta gente reclamando e tem tantas lives, tantos posts, tantas ações tão importantes que está acontecendo e tanta gente falando que isso é mimimi? né, mas é uma coisa que você precisa treinar, né. É um treinamento, é um É, treinamento. Porque isso mexe muito com o nosso ego, né? Quando a gente está numa conversa, a gente quer ser ouvido, a gente quer falar, a gente quer contar alguma coisa que aconteceu com a gente. é uma coisa muito simples, mas que faz muita diferença no dia a dia. No começo da nossa conversa, você começou a falar que você já foi muito silenciado, né? Sim, Eu queria esbarrar nesse assunto também, porque uma das coisas que talvez ou a gente não fale ou a gente não escute, eu queria jogar uma palavra que é o medo. Talvez a gente possa ter medo de não ser ouvido em diversos lugares, diversos momentos, até com gente que eu tenho intimidade, que eu sei que me ama, e às vezes eu penso, talvez esse assunto não interesse essa pessoa. E aí eu só guardo para mim. com certeza absoluta. Eu acho E como que a gente isso pode, e como a gente pode largar esse medo, né, e lidar com ele. eu acho que é uma questão muito complicada, assim, por quê? Muito desse silenciamento é por falta de escuta, definitivamente. Muita das pessoas elas não estão a fim de escutar sobre aquilo, mas elas acham que estão afim. Aí entra num assunto, uma parada muito específica, né, tipo, por exemplo, ser gay e entrar numa conversa com a sua mãe sobre ser gay. Ela quer conversar sobre, mas ela não tá disponível para escutar. Ela Sim. quer falar e ela quer ser ouvida, ser escutada, no caso. Às vezes tem o caso também dela querer ouvir, mas ela querer ouvir o que ela quer. Exatamente. E com certeza rola medo, assim, medo, uma certa ai, no meu caso é um pouco de preguiça também, sabe, tipo, se eu sei que eu não vou ser ouvido, pra que eu vou falar, sabe? Eu tenho muita preguiça às vezes de falar por causa disso. Eu Mui tenho que analisar para saber se vale a pena, se vai valer a pena. Esses dias eu estava na sala, na cozinha, almoçando com minha família, e aí surgiu um negócio na TV que era da luta dos negros, e minha mãe, que é negra, falou assim:
Ai, eu não aguento mais isso. Esse povo fica se vitimizando. Eu fiquei quieto. Eu me silenciei. Sim. E eu fui silenciado pela ignorância dela. E isso tem muito a ver com o fato de eu ser silenciado e continuar silenciado. Por quê? Porque eu ainda tô no privilégio. Sou um homem cis, branco, padrão. Então, assim, é muito difícil você entender que você pode usar isso a seu favor e a favor de outras pessoas. Principalmente das pessoas que mais precisam ser ouvidas. Tudo Sim. bem, não é o meu lugar de fala e nunca vai ser. Eu podia muito bem ter falado pra minha mãe, explicado, mas ela não tava falando sobre mim, sabe? E é uma parada que eu falo de coração quebradinho, sabe? Rola Uhum. até aquela musiquinha, se seu coração tem buraquinhos, das Chiquititas. É real. E rola isso, sabe? Porque. E também é muito difícil admitir as coisas, sabe? É muito difícil. Isso é uma outra parada, né? Que mexe com ego, que tem a ver também com fala, com ser escutado, com tudo que a gente tá falando aqui. Eu queria comentar um pouquinho em relação a isso, principalmente quando é com alguém dentro de casa, né? E quando é sobre um assunto que mexe com a gente, mas que Uhum, com outro talvez deveria mexer também e não mexe tanto. Eu sou de uma família muito feminina, tem muitas mulheres na família. Tirando a minha irmã, que é mais nova que eu, ela tem 18 anos, e a gente tem uma relação muito saudável de troca e de conversa. Tirando a minha irmã, as outras mulheres da minha família, como a minha tia, como a minha mãe, elas reproduzem esse machismo estrutural. Eu fui tentando entender como eu podia entrar nesses assuntos com as mulheres da minha família, né, com pesquisa, com dados, de forma mais didática, já que elas têm uma cabeça talvez um pouco mais fechada, um pouco mais conservadora. Como a gente pode acessar essas pessoas? sim. Né? Como eu posso utilizar o meu privilégio para tentar fazer essas pessoas que são tão próximas de mim ver um outro lado? Esse episódio ele vai estar disponível em podcast também. Sim, acho É, bom deixar os nossos arrobas, para quem não nos conhece, nos seguir. O meu é @neriigor. vai estar aqui. Em algum Espero. Tá aí para lugar. você. É Olha que lá. espera. Ó, coisa linda. @neriigor. E como eu também estou nessa de faz tudo, eu também tenho uma página de fotografia, que eu também fotografo, @hnerifotografia. Então, me sigam. E o meu é Charles, com dois L's, ROD, de Rodrigues. Tá bom, gente? E no Fácil, Twitter fácil. também é Charles, underline, underline, underline. Tem 3 underline, porque não tinha o Rodrigues. É isso. Charles, foi uma delícia. Obrigado por compartilhar esse momento. Está sendo tão bacana, tão enriquecedor, e a gente está aprendendo junto, está crescendo junto e trocando É junto. a nossa E troca, exatamente. que eu tô, e vocês que estão aí assistindo a gente, ouvindo a gente, muito obrigado para você que chegou até aqui. A gente tem que fazer aquele negócio de blogueirinho, de coisa de youtuber, né? Eu esqueci. É, Curte, comenta, curta, compartilha, segue, compartilha, ativa o sininho. comenta. Deve ter esse Nanananas, troço aí, gente. Faz em algum tudo aí, lugar. tá? Faz tudo. E a gente, como artista, é muito importante a gente dizer e ressaltar e lembrar para quem já sabe. Valorizem os artistas que vocês conhecem, valorizem os artistas locais. Então, quanto mais vocês olharem para a gente, e eu digo a gente para Gente. eu digo a gente enquanto artista. É isso, gente. Muito obrigado, Igor, por essa companhia. Foi ótimo. Até a próxima.
Beijo, meus amores.